A igreja de Jerusalém não era apenas uma comunidade de fé, mas um modelo de vida cristã que impactava a sua geração. Os seus alicerces firmes na doutrina, sua fidelidade aos símbolos cristãos e seu testemunho poderoso são inspirações para a igreja atual. Ao estudarmos essa lição, podemos fazer a seguinte reflexão: a nossa igreja e a nossa vida cristã refletem esse modelo? O compromisso com a palavra, a comunhão e a prática da fé ainda são prioridades? Que esta reflexão desperte um desejo genuíno de viver os princípios da igreja primitiva no cotidiano da fé. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo, essa aula. E que tal você deixar nos comentários a data, o horário, qual dia da semana você está assistindo esse vídeo, tá bom? Nós vamos hoje para mais uma lição, que por sinal é a segunda lição desse trimestre abençoado, né? Que já está começando muito bom. É o terceiro trimestre de 2025 da revista da CPAD, da classe dos adultos, que tem como título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Lembrando que essa revista é comentada pelo pastor José Gonçalves. E já vamos para a lição de número 2, essa lição que será ministrada na maioria de nossas igrejas no dia 13 de julho de 2025. Para você que está com a gente, já está acostumado, ou se você está chegando hoje, lá na descrição tem bastante link com dinâmicas, subsídios, tem nossas redes sociais. Daqui a pouco eu vou dar 2 recados muito importantes para você, tá bom? Sobre ferramentas importantes para ajudar na sua escola bíblica dominical. E todas essas ferramentas você vai ter essa acessibilidade através dos links que estão na descrição, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, vai na nossa página no Facebook, vai no canal no Telegram, se inscreve também no nosso canal lá e entre nos nossos grupos no WhatsApp, tá bom? Tem um grupo Colégio do Discípulo, onde você vai estar recebendo todos os materiais que a gente trabalha e também de outros canais, tá bom? Também tem um grupo Não Deixe a IBD Morrer, que é o grupo exclusivo da nossa campanha. Não sabe que campanha é essa? Vai lá na playlist Não Deixe a IBD Morrer para você conhecer melhor. Para você que está com a gente mais uma vez, já é inscrito, está sempre com a gente, que privilégio, que honra ter você de novo com a gente, nos permitir entrar, né, na sua casa, no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Que bom estar com você, né? Muito bom. Podemos compartilhar juntos a palavra de Deus, tá bom? Comenta aí se você já é inscrito, comenta quantas lições você já assistiu aqui, deixe seus comentários, deixe sua opinião, tá bom? Os comentários é para você, é para a gente poder dialogar, tá bom? Inscrito, também comenta, também compartilha. Então joga no grupo da sua igreja, manda para os seus amigos, tá bom? E para você que está entrando hoje, gente, quando eu vejo as estatísticas, tantas pessoas que assistem a aula, mas não se inscrevem. É um toque, você só vai se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixa também o seu like, compartilha esse vídeo com alguém, coloca no grupo da Escola Dominical, manda para os seus amigos, tá bom? E comenta, estou me inscrevendo hoje, comenta a sua cidade, deixa o nome do local, da sua igreja, do seu pastor, deixa o seu nome, vamos conversar nos comentários, tá bom? Nos comentários essa aula vai ficar muito mais dinâmica, porque dá pra gente trocar uma ideia, conversar, tá bom? Gente, eu quero iniciar, você sabe, como sempre, orando com você. Então feche seus olhos, ore comigo, não me deixe orar sozinho. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez de falar da Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque Tu tem inspirado pessoas para dar as aulas da Escola Dominical, inspirado os escritores das revistas, inspirado os professores a investir na Escola Dominical. Tu tem nos dado graça, Tu tem nos inspirado, Pai, para poder falar da Tua Palavra. Nos usa, que essa aula seja uma aula abençoada para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E juntos, claro, sempre, vamos sendo edificados pela Palavra de Deus.
Então, gente, na lição de número 1, nós estudamos a igreja que nasceu no Pentecostes. Na ocasião, apresentamos a natureza do pentecostalismo bíblico, enfatizamos o propósito do pentecostalismo bíblico e elencamos as características do pentecostalismo bíblico. Hoje nós vamos para a lição de número 2, lição essa que tem como título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática diz que a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então, a etimologia, a palavra igreja, ela vem do termo eclésia, que deriva-se de ek, que é para fora, e kalel, que é chamar. Então, igreja significa literalmente os chamados para fora. É um povo e não um prédio. A Igreja de Jerusalém nos ensina que igreja não é um templo físico, mas uma comunidade viva de crentes. Os discípulos perseveravam unânimes no templo. Atos 2,46. Mas o foco era o corpo espiritual, não a estrutura. Eles perseveravam, então, a igreja, que é aqui a eclésia, na doutrina. Nós vamos nos aprofundar mais, mas doutrina é didaquê, no grego. Então a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. A palavra grega didaquê significa ensino, instrução sistemática. Os líderes não eram apenas pregadores, mas pastores cuidadores, diáconos que serviam, segundo Atos 6, e presbíteros que aconselhavam, segundo Atos 15, versículo 2. A leitura diária dessa semana, na segunda-feira, traz o título Esperando em Oração. Atos capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14. Terça-feira, a necessidade da conversão espiritual, Atos 2,38. Quarta-feira, o nosso texto áureo, Atos 2, versículo 42. Os pilares da igreja cristã. Quinta-feira, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo, Atos 2, 38 e 39. Sexta-feira, a atualidade da promessa, Atos 2, 39. E no sábado, uma igreja reverente, Atos capítulo 2, versículo 43. Então, a igreja de Jerusalém, que tem o seu início com a descida do Espírito Santo, durante o Pentecostes, como nós vimos na lição anterior, estabeleceu-se como um exemplo a ser seguido por todas as gerações de cristãos. Em Atos 2, do 37 ao 47, encontramos uma igreja com fundamentos sólidos, alicerçada na doutrina dos apóstolos e no compromisso com a comunhão, oração e piedade. Para além disso, essa comunidade praticava os símbolos cristãos fundamentais, como o batismo e a ceia do Senhor, manifestando sua fé de forma prática. O seu testemunho e modo de viver deixaram uma marca significativa na sociedade à sua volta, tornando-a um modelo notável de unidade, amor e poder espiritual. A leitura bíblica em classe de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 37 ao versículo 47. Atos capítulo 2. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister.
E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Neste ponto do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas registra a conclusão do sermão do apóstolo Pedro e o seu estrondoso resultado, a conversão de quase 3.000 pessoas. Uma pequena comunidade que contava com pouco mais de uma centena de pessoas agora entra na cifra dos milhares. Precisamos notar que a igreja ainda estava na sua infância, necessitando receber os devidos cuidados para que pudesse ter crescimento e desenvolvimento sadios. O Espírito Santo, mediante os apóstolos, cuidou para que isso acontecesse. O que está registrado nessa porção bíblica pode ser visto como os verdadeiros alicerces de uma igreja genuinamente cristã. Numa igreja que é mãe e que se tornará modelo para muitas outras. Na narrativa lucana, podemos identificar alguns desses pilares que podemos denominar, sem fazer nenhuma injustiça ao texto, de princípios fundantes da igreja cristã. Então, portanto, os fundamentos da igreja, o ensino, a comunhão, a ceia, o partir do pão e a oração. Então, a nossa lição de hoje está organizada desta maneira. A palavra-chave é modelo. O sentido teológico bíblico, de modelo, pode representar um exemplo a ser seguido, uma figura simbólica ou até uma sombra de realidades futuras. Por exemplo, Moisés foi instruído a construir o tabernáculo conforme o modelo mostrado por Deus em Êxodo 25, versículo 9. No hebraico, a palavra hebraica comumente traduzida como modelo é tabnit, que significa forma, estrutura, planta ou padrão. Ela aparece em contexto onde Deus revelava um plano celestial que deve ser imitado na terra, como no caso do tabernáculo e dos utensílios sagrados. O termo carrega a ideia de fidelidade ao original divino. No grego do Novo Testamento, duas palavras se destacam. Hipotiposis, sempre reforçando que eu não sou mestre em grego, significa esboço, padrão, esqueleto doutrinário, conforme 2 Timóteo 1,13. E também o tipos, que significa molde, forma a ser seguida, exemplo concreto, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 17, e 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Ambas indicam que o modelo bíblico é algo que deve ser reproduzido fielmente. Então, gente, essa lição tem 3 objetivos esses que são, o primeiro, explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. Segundo lugar, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. Em terceiro lugar, aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Para alcançarmos esse objetivo, temos como primeiro tópico uma igreja com sólidos alicerces, dividida em 3 subtópicos, uma igreja com fundamento doutrinário, subtópico 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, subtópico 3, uma igreja relacional e piedosa. O segundo tópico traz como tema uma igreja observadora dos símbolos cristãos, e aí tem apenas 2 subtópicos, o primeiro, o batismo, o segundo, a ceia do Senhor. E o terceiro tópico, uma igreja modelo, dividida em 3 subtópicos, uma igreja reverente e cheia de dons, subtópico 2, uma igreja acolhedora, e subtópico 3, uma igreja adoradora. A introdução diz que, por ser a igreja-mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério
da palavra a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornam um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. O subtópico 1 traz o tema Uma igreja com sólidos alicerces. Subtópico 2, uma igreja com fundamento doutrinário. Subtópico 3, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. E o subtópico 3, uma igreja relacional e piedosa. Então, o subtópico 1 traz como título Uma igreja com fundamento doutrinário. Gente, primeiro eu quero trazer para você esse recadinho aí, para você ser abençoado, tá bom? Todo esse material que eu estou passando aí para você na tela, esse é o nosso comentário da lição. Então, todas as lições você tem um comentário completo. Olha, a gente capricha, a gente tenta fazer o melhor, ver, olha como que é bem trabalhado, tá? Tópico por tópico, não tem nada aí repetido na revista. A gente busca aprofundar ainda mais o assunto da revista. Você quer ter esse comentário? É um esboço pronto para sua lição. Gratuitamente, se inscreve no nosso canal no Telegram, Colégio do Discípulo EBD, tá bom? Então o link está na descrição para você ir lá e se inscrever. Então, gente, uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Ou seja, essa comunidade cristã tinha um entendimento sólido, claro e fiel das doutrinas fundamentais da fé cristã, conforme reveladas nas Escrituras. Isso reflete tanto no ensino quanto na prática da igreja. Lucas registra que, antes de ascender ao céu, Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Isso está registrado em Atos 1:2. Essa era uma igreja pentecostal, e seus ensinamentos foram dados por Cristo, instruído pelo Espírito Santo. E agora os apóstolos, inspirados pelo mesmo Espírito, continuavam essa missão. Como? Doutrinando a igreja. O papel do Espírito Santo na revelação das Escrituras ao crente é essencial e profundo. Ele atua como um intérprete divino, ajudando os crentes a compreender, a aplicar e amar a palavra de Deus, transformando um simples conhecimento raso em vida. Jesus prometeu: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, em João 14:26. Então, uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinamentos apostólicos. É exatamente isso o que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam, pois, na doutrina dos apóstolos. E é muito bom, professor, a gente fazer distinção aqui entre doutrina e doutrinalismo. Doutrinalismo é a ênfase exagerada, fria e muitas vezes legalista da doutrina, onde o conhecimento se torna fim em si mesmo, sem amor, sem vida espiritual ou transformação prática. Por exemplo, quando alguém se orgulha do que sabe, mas não vive o que ensina. Ou quando julga os outros por pequenas diferenças doutrinárias sem misericórdia. É orgulho religioso disfarçado de zelo. Conforme Paulo diz em 1 Coríntios 8, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Em Apocalipse 2, especialmente versículo 2 ao versículo 4, nós vemos que a igreja de Éfeso, ela tinha uma boa doutrina, mas ela havia perdido o primeiro amor. Um crente doutrinalista conhece a verdade, mas usa como arma contra os outros, muitas vezes sem misericórdia e sem compaixão. Nós precisamos estudar a Bíblia com doutrina, com paixão, mas mantendo o coração humilde e cheio do Espírito. Evite o doutrinalismo, que transforma a fé em frieza teológica e a igreja em tribunal. Essa igreja ela perseverava na doutrina. Então vamos lá. Uma igreja com fundamento doutrinário, e agora a gente vai entrar bem nessa questão do que é doutrina, e aqui está um cartaz do Veritas Apologética, do pastor Joiade Serra, que também tem o grupo EBD mais Subsídio, e eu vou te dar um recadinho rapidinho para a gente entrar aqui, se aprofundar nesse cartaz que está muito bom aqui do pastor Joiade Serra. Você quer ter acesso a não só esses slides, porque uma coisa, você vir aqui tirar print, você vai danificar a qualidade da imagem. Mas você pode ter esses slides
em qualidade original. E além desses slides, você pode ter muito mais do que isso. Como que você faz? Ó, você está vendo o vídeo aí, você tem subsídios, dinâmicas, muita coisa boa para você usar na sua escola bíblica dominical. Como que você vai fazer? Você vai na descrição desse vídeo e lá tem um link para você se tornar assinante da plataforma da EBD Mais Subsídios, do pastor Joiade Serra. E você vai ter tudo isso, gente. Plano de aula, o esboço completo para a sua lição, comentário da lição e detalhe, tá? Tudo isso você recebe, claro, com bastante antecedência para você poder estudar e levar isso para a sua classe. Você vai ter tudo isso sendo assinante dessa plataforma. Então, gente, transforme sua aula. Sai da mesmice, não fica só lendo revista. Tá? Invista na sua aula, tá bom? Então tá aí a dica, tá? Vai na descrição, clica no link e seja assinante da EBD Mais Subsídio, tá? Eu sou, claro, não é à toa que eu sempre trago os materiais de lá para você. Então, gente, primeiro, ó, doutrina dos apóstolos, no grego didaquê, ton apostolon, significa ensino autoritativo dos apóstolos. Essa doutrina não era opinião pessoal, doutrinalismo ou denominacionismo hoje, né? Nem tradição rabínica. Os apóstolos ensinavam tudo o que ouviram e aprenderam de Cristo, Mateus 28:20, sendo testemunhas oculares. Em segundo lugar, comunhão no grego, que é koinonia. O significado é parceria íntima, partilha, unidade espiritual. A palavra koinonia vai além de amizade ou relacionamento social. Ela carrega a ideia de compartilhar tudo, vidas, bens, dores, alegrias e fé. Era um corpo vivo. Em terceiro lugar, eles perseveravam também no partir do pão, né, que do grego, né, é te kraseitou artou, que significa ceia do Senhor, mais, né, refeições comunitárias. O termo krassis artou significa tanto a ceia do Senhor, que era o memorial à morte de Cristo, quanto as refeições compartilhadas em comunidade. E nas orações, né, do grego, traz proselchas, que significa súplica, adoração, dependência de Deus. A palavra proselche refere-se às orações dirigidas a Deus em espírito de reverência, fé e dependência. O plural indica diversas formas de oração, intercessão, adoração, súplica e ações de graça. Perseverança, no grego, é proskartenoutis, da raiz proskarteneiro, né, que significa ser firme, constante, dedicado, persistir com intensidade. Esse verbo está no tempo presente e no particípio ativo no grego, que implica ação contínua e deliberada. Ou seja, eles não faziam essas coisas uma vez ou outra, eles perseveravam nelas com intencionalidade. O subtópico 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Então Lucas ele registra como viviam os novos convertidos. Em primeiro lugar, havia doutrina dada pelos apóstolos. E como a gente viu um pouquinho, o texto afirma que eles perseveravam nessa doutrina. A palavra grega traduzida como perseveravam é proskartereio, que significa ser constante, persistente, dedicar-se continuamente, aderir firmemente a algo, ser fiel com firmeza e dedicação. Essa palavra implica persistência ativa, e não apenas esperar, mas permanecer com dedicação, com disciplina e com zelo. Então, em Atos 2:42, isso mostra que a primeira igreja não tratava a doutrina como algo ocasional, mas como prioridade contínua e indispensável. A palavra doutrina, como nós já vimos um pouco, ela no Novo Testamento geralmente tem o termo grego didaquê, que significa ensino, instrução, doutrina. Quando Paulo fala de sã doutrina, que no grego é igiainosa didaquê, literalmente significa ensino saudável, correto, em oposição às heresias. Como, por exemplo, quando Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 1:10, ou a Tito, no capítulo 1, versículo 9. Então, assim, nós podemos observar que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. É o termo no grego, didaquê ton apostolon, ou seja, eles se dedicavam constantemente nos ensinamentos que eles receberam de Cristo através dos apóstolos. Portanto, uma igreja genuinamente pentecostal, ela é sustentada pelo ensino das Escrituras e não por conjuntos de tradições humanas ou filosóficas, muito menos em emocionalismo ou modismo. A tragédia ocorre quando uma igreja não consegue ser discipulada e tampouco discipular.
Uma igreja precisa ser uma igreja disciplinada, uma igreja discipulada, uma igreja que persevera na doutrina. Então vejamos, a verdadeira perseverança na doutrina dos apóstolos só é possível onde há discípulos autênticos, que aprendem para viver e vivem para ensinar. O discípulo e a doutrina. No mundo judaico do século I, discipulado não era só assistir aulas ou decorar versículos, era andar com o mestre, comer com ele, ouvir, observar, imitar e depois reproduzir com fidelidade aquilo que aprendeu. Era mais do que ensino, era formação de caráter. O significado bíblico de discípulo é mateites, que significa aprendiz, aluno. É aquele que segue a instrução de um mestre. Esse termo aparece mais de 260 vezes nos evangelhos e também em Atos. Ser discípulo não era um status, era um compromisso radical com o aprendizado e a obediência. Aí olha só, perseverar como discípulo ativo, a palavra proscarterontes, perseverar, como vimos, traz a ideia de dedicação constante e intensa. Então, os discípulos da igreja de Jerusalém não estavam só ouvindo a palavra, eles estavam aprendendo com fome de alma, vivendo isso e passando adiante. A fé que não é ensinada morre, a fé que não é vivida escandaliza, mas a fé que é aprendida e reproduzida transforma gerações. Subtópico 3, uma igreja relacional e piedosa. Então, o termo grego para comunhão, nós também já vimos aqui um pouco, é koinonia. Os seguidores de Deus na igreja primitiva não somente eram dedicados ao relacionamento básico e predominante com Deus, que é o essencial, mas isso se refletia, porque eles também se dedicavam a um relacionamento aberto, honesto e espiritualmente encorajadores com o povo de Deus. Era mais do que um aperto de mão ou uma refeição ou outra após o culto. A koinonia vertical, que é a comunhão com Deus, produzia a koinonia horizontal, que é a comunhão com o próximo. Essa comunhão também era expressa no partir do pão, versículo 42 e 43. E essa expressão, gente, partir o pão, poderia se referir simplesmente às refeições feitas nas casas uns dos outros, ou à refeição do amor, ágape, ou também à ceia do Senhor, que isso é a comunhão propriamente dita. Essa comunhão era tão profunda que se manifestava materialmente. Como? Ao ponto dos cristãos voluntariamente compartilhar os seus bens sem imposição. E aqui fica um parênteses, a igreja não era comunista. A igreja tinha tudo em comum. Tem gente que usa esse texto, que eles vendiam propriedade, como se eles fossem uma comunidade que vivesse daquele estilo ali e eram comunistas. Não, o comunismo diz o que é teu é meu. A comunhão diz o que é meu é seu. Lembrando sempre que o texto também é descritivo e não normativo. Isso aqui não é norma, foi uma ocasião do momento. E também trouxe problemas, como a gente vê no capítulo 5, de Ananias e Safira. E também trouxe problemas, como nós vemos no capítulo 6, que houve problema, tinha mesa sendo servida mais do que a outra e tiveram que escolher diáconos. A igreja passou necessidade, nós vemos mais na frente Paulo recolhendo oferta para essa igreja aqui. Então a igreja não era comunista. Não vem com esse papo, mas vamos lá, vamos voltar. Eles não faziam isso por imposição, mas por uma piedade, fruto do amor do Espírito que transbordava nos corações. Paulo diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. 1 Tessalonicenses 3,12 na NVI. Comunhão era demonstrada em práticas e não em palavras. Eles tinham tudo em comum, porque tinham em comum a sua fé em Cristo. Eles tinham tudo em comum, porque eles tinham em comum a graça de Cristo. Filipenses 4, 23. Eles também tinham comunhão na oração. Versículo 42. Também no capítulo 1, versículo 14, capítulo 4, 23 ao 31. A oração era claramente uma grande prioridade e uma parte vital da igreja primitiva. Não era parte da liturgia do culto, mas era parte da vida dos cristãos. Era o ar que todos respiravam em comum. Sendo assim, aprendemos com a igreja de Jerusalém que sem unidade a igreja se torna apenas um local de reunião e não um organismo vivo. Não podemos, gente, hoje nós temos tanto, não podemos nos tornar meros espectadores de culto, mas sim membros de um mesmo corpo. Então vejamos 4 prioridades da igreja primitiva.
Primeiro era o ensino, perseveravam na doutrina. Eles não tinham o Novo Testamento completo. A instrução passada à igreja era baseada no Antigo Testamento e no ensinamento de Jesus escolhido e lembrado pelos apóstolos durante o seu tempo com ele. Segundo, eles perseveravam na comunhão, na koinonia, que refere-se a uma estreita associação envolvendo interesses mútuos e partilha. Essa comunhão era autêntica e fortalecida pelo Espírito Santo. Eles perseveravam na adoração. A frase partir o pão tem em mente uma refeição que tinha duplo propósito, de saciar a fome e a sede e dar expressão ao sentido de fraternidade cristã. No final da festa, na festa do amor, pão e vinho eram tomados de acordo com a ordem do Senhor. E também a oração é o quarto propósito onde eles perseveravam. Essas pequenas células que começaram a se reunir na cidade de Jerusalém, começaram a crescer e se inflamar com agitação e entusiasmo. Na maioria das vezes, eles se reuniam em casas ao redor da cidade com o propósito de orar. Portanto, como resumo, a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. O subtópico 2, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Subtópico 1, o batismo. Subtópico 2, a ceia do Senhor. Subtópico 1, o batismo. Gente, Jesus deu uma ordem aos apóstolos, lá em Marcos 16, versículo 15 e 16. Esses apóstolos que estavam responsáveis pela igreja. A ordem era sair pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e os que crescem seriam batizados. Sendo assim, o batismo é a porta de entrada para aqueles que já se decidiram por Cristo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2:38. Portanto, é um ato inicial e uma confissão pública de arrependimento dos pecados. Para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Cristo. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por isso não tem sentido, como nossos irmãos presbiterianos, né, e a igreja católica, de batizar criança, que não tem consciência do pecado. Então, batismo é para quem tem consciência, para quem se arrepende, tá bom? A palavra batismo no grego é baptisma, que significa literalmente ato de imersão, né, ou ato de mergulhar na água. No contexto do Antigo Testamento, refere-se ao rito de purificação espiritual e por imersão em água, usado como um sinal, tá, gente? Visível de arrependimento, fé e nova vida. Então, tem que ser água corrente, tem que ser na cachoeira. Gente, isso não tem nada a ver, é apenas um sinal. Então, aquele homem que Filipe batiza, aquele eunuco, numa poça d'água no meio do deserto. Então vamos parar com isso, gente, pelo amor de Deus. O batismo não é somente uma lavagem externa ou um mergulho. O batismo simboliza a morte e sepultamento da velha vida e a declaração pública e externa de uma mudança interior. É o sepultamento da velha criatura e a ressurreição para uma nova vida, conforme Paulo explica em Romanos 6, do versículo 3 ao versículo 4. Nada mais do que isso. Batismo não é sacramento. Se bem que a palavra sacramento tem um significado, mas o mau uso da Igreja Católica acabou deturbando esse termo sacramento. Sacramento hoje traz a ideia do quê? Do que a Igreja Católica acredita. Que o batismo, ele é um elemento fundamental para a salvação, e não é. Quem se batizava já tinha confessado Jesus. Eu não sou salvo porque me batizo, eu me batizo porque sou salvo. Salvação é pela graça. Salvação é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, não por obras. Batismo não tem nada a ver com salvação. Batismo é um ato público de confissão e arrependimento de pecado. Então, é um simbolismo, tá bom, gente? Então vamos lá. O subtópico 2, a ceia do Senhor. O termo partir o pão, nós já falamos um pouco, mas eu vou falar mais um pouquinho, é entendido pela maioria dos estudiosos como a prática da ceia do Senhor. Também é usado esse termo em Atos 20, versículo 7. Paulo está num culto ali no cenáculo, né, onde Eutico cai da janela e ali eles partem o pão. Uma segunda ordenança dada por Cristo e observada pela igreja de Jerusalém. Este é o termo que Lucas emprega, né, partir o pão, para aquilo que Paulo chama mais para frente da ceia do Senhor.
Tá? Não, a ceia não é chamada de Santa Ceia. O ato é um ato, sim, pode ser considerado santo no sentido de ser um ato separado, mas a Bíblia não chama a ceia de santa. Não é pecado chamar Santa Ceia, mas o nome bíblico é Ceia do Senhor. Tá? Refere-se ao ato que dava início a uma refeição judaica e que passava a ter um significado especial para os cristãos, tendo em vista a ação de Jesus na última ceia. Então Lucas aqui ele está empregando um nome antigo, palestiniano, para a ceia do Senhor no sentido rigoroso. O ato da ceia, ela tem um sentido simbólico e espiritual, tá? É simbólico. Então vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Falar de transubstanciação e consubstanciação. O pão não se torna literalmente o corpo e nem o suco se transforma no sangue. É símbolo, representa, e não é que vai se transformar naquilo. Tá bom, gente? Tem igreja que dissolve o pão que sobra, não para ninguém não tomar indignamente. Tem igreja que derrama aquilo, enterra o pão em algum lugar, porque é o corpo de que, gente, o pão não vira o corpo de Cristo. Isso é coisa de catolicismo, tá? Jesus não está ali presente fisicamente e tampouco aquilo ali se torna literalmente o corpo e o sangue de Cristo. É apenas símbolo. Então quando você for orar, presbítero, não ora, Senhor, agora esse pão que vai se transformar na sua carne. Não, não vai se transformar. Aquele pão, esse pão seu, que agora representa a sua carne. Tá bom, gente? É bom a gente aproveitar essas brechas para explicar essas coisas, né? Então a ceia ela tem um sentido simbólico e espiritual. E ela aponta para 3 dimensões. O passado, né, que é memória. Fazer isso em memória de mim, 1 Coríntios 11, 24, e memória aqui não é um lembrar vago. No pensamento hebraico, lembrar, né, zakar, é mais que recordar, é apresentar, é trazer o poder do evento passado para o presente. Então, ao cear, trazemos a realidade do sacrifício do Calvário para o aqui e agora, apropriando-nos dos seus benefícios. Quais são? Perdão, cura e libertação. Outra coisa, ceia não cura ninguém, é um ato. Tá? É um memorial, é um simbolismo, é uma festa. Segundo lugar, ela aponta para o presente. Então ela aponta para o passado, ela aponta para o presente. Como? A comunhão. O cálice da benção, que abençoamos, não é a comunhão, koinonia, né, no caso, do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 10, 16. Então a ceia é um ato de comunhão vertical, né, com Cristo, e comunhão horizontal, né, uns com os outros. Né? Ao partirmos o mesmo pão, declaramos que somos um só corpo. É um momento de reconciliação, de unidade, de fortalecimento dos laços fraternos. E em terceiro lugar, a ceia aponta para o futuro como anúncio. Né? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. No versículo 26. A ceia é uma proclamação profética. Cada vez que celebramos a ceia, estamos dizendo ao mundo, aquele que morreu e ressuscitou, voltará. Ela alimenta a nossa esperança escatológica e nos lembra que somos peregrinos a caminho da festa final, as bodas do Cordeiro. O pão representa a carne de Jesus e o suco da uva representa o seu sangue, que apontam para o sacrifício vicário de Jesus e para a esperança de sua volta. Então participar da ceia não é um ritual mecanizado, e sim uma renovação de aliança. Não é uma cerimônia fúnebre de um Jesus morto, e sim uma festa dedicada ao Jesus vivo. Então, gente, como resumo dessa segunda parte, na Igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Vamos então para o terceiro tópico, vamos então chegando na última parte da nossa lição. Uma igreja modelo. Subtópico 1. Uma igreja reverente cheia de dons. Subtópico 2. Uma igreja acolhedora. E subtópico 3. Uma igreja adoradora. Uma igreja reverente e cheia de dons. Então, em Atos 2:43, é visto que em cada alma havia temor. E engana-se, gente, quem acredita que temor é um simples sentimento de medo de Deus. A palavra temor no grego, né, que é phobos, né, pode-se denotar tanto como aquele medo paralisante, quanto ao sentimento de reverência ou admiração diante de algo grandioso ou sagrado. No contexto do Novo Testamento, essa dualidade é importante para transmitir não somente o receio, mas também um respeito profundo diante da presença do poder de Deus. Um sentimento invocado não se resume a um medo paralisante,
mas a um reconhecimento de que o poder demonstrado era de origem divina, implicando respeito, adoração e disposição para a conversão. Esse temor genuíno levou muitos a entenderem que estavam diante de algo verdadeiramente transcendente e, dessa forma, incentivou uma transformação na vida dos ouvintes que passaram a viver com uma consciência maior da santidade e da autoridade de Deus. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, sinais do grego, teras, e maravilhas, simeion, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Romanos 15, 19. É uma evidência, portanto, de que aonde há reverência, temor à pessoa do Espírito Santo, temor de Deus, temor a Deus, ali há liberdade para o Espírito Santo. Então, uma igreja reverente cheia de dons, a igreja que treme na presença, mas age no poder. Temor de Deus, phobos, reverência profunda e não pânico. Sinais e maravilhas, operações do Espírito pelo poder apostólico. O grego phobos não é medo irracional, mas reconhecimento da grandeza e santidade de Deus. Esse temor gerava arrependimento sincero, versículo 37, impedia que pecados fossem tolerados, como Atos 5:11, e produzia zelo, pureza e santidade no corpo, Atos 5:13. Dons sem temor é um perigo. A igreja de Jerusalém é prova viva de que o verdadeiro mover de Deus é equilibrado. Não é só fogo, é fogo e temor. Não é só poder, é poder com propósito. Não é só milagre, é milagre com santidade. Enquanto hoje muitos querem dons como espetáculo, a igreja primitiva via os dons como ferramentas para edificação e sinais para os incrédulos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Segundo o subtópico, uma igreja acolhedora. Na igreja de Jerusalém não havia acepção Mais uma vez nós pedimos perdão pelo problema no áudio, do microfone, mas somente esse subtópico nós vamos gravar aqui, tá bom? O restante da aula será gravado no microfone normal, tá bom? Então tenha só um pouquinho de paciência e vamos para esse comentário. Lembrando, aproveitando aqui, para te lembrar que se você se inscrever no nosso canal no Telegram, Colégio do Discípulo EBD, você terá todo o comentário semanal de todas as lições, tá bom? Cada tópico por tópico comentado. Esse aí é o comentário do subtópico 2, comentário que nós mesmo fazemos e utilizamos aqui nas lições, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que nós estamos no subtópico 2, uma igreja acolhedora. Na igreja de Jerusalém não havia acepção de pessoas, as portas eram abertas para todos. A continuidade do texto diz que eles tinham tudo em comum. E você está vendo aí no comentário que a gente faz uma exegese bem feita do texto completo em grego, para você entender o significado desse esse ter tudo em comum. Ter tudo em comum, no grego, significa que eles tinham todas as coisas em comum. Nada era apenas de uma pessoa, eles estavam sempre dispostos a colaborar, a dividir. Essa expressão, tinham todas as coisas em comum, reforça a ideia de compartilhamento completo de bens e recursos entre os primeiros cristãos, característica marcante da vida comunitária dos cristãos primitivos, ou dos primeiros cristãos. Eles tinham tudo em comum, não significa um socialismo primitivo, mas sim a expressão máxima da coinonia. Ou seja, a comunhão tinha tanta marca nessa igreja que eles abriam mão do que tinham. O Espírito Santo deu ousadia para falar em línguas, foi o mesmo que deu amor para abrir mão de seus bens. Essa unidade não era forçada por regras, mas fluía de um coração transformado e incendiado pelo amor de Deus. Era um milagre social tão grande quanto o milagre de Pentecostes. E aí eu cito aqui o comentário de Stanley Orton, que diz que o Pentecostes não apenas capacitou os crentes a testemunhar, mas também os transformou em uma comunidade viva de amor
e partilha. Então vamos aqui para mais um cartaz para nos edificar. 4 principais maneiras de uma igreja ser acolhedora. Primeiro, acolher com os olhos e com o nome. Acolhimento começa no olhar que vê, no sorriso que recebe, no aperto de mão que não é automático. Chamar pelo nome mostra que a pessoa não é um número. Então tenhamos esse cuidado nas nossas igrejas. O cuidado de olhar no olho, de sorrir. O acolhimento começa na recepção, começa nos gestos pequenos. Cadê os nossos louvores de recepção aos visitantes? Aquela época, principalmente nós assembleanos, que até os ministros desciam do púlpito para apertar a mão de um visitante, olhar no olho e sorrir para ele. E isso é acolhimento. Acolher sem julgamento ou rótulo. Acolher é dizer, você pode estar quebrado, mas aqui é lugar de cura. E a gente caminha junto até você ficar de pé. Aí o irmãozinho vai na igreja. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Vai julgar porque o cara foi para a igreja de bermuda. Ele está indo para a igreja, gente. Vai julgar porque o cara que está indo é isso, é aquilo. Gente, acolhe, não julga. Quem faz a mudança é o Espírito Santo. Terceiro lugar, acolher com um envolvimento real, não só convite. Acolhimento se torna eficaz quando a pessoa é envolvida, ouvida, discipulada e incluída em ministérios, células ou amizade. Fazer, um círculo de intimidade com a pessoa. Faça a pessoa se sentir realmente acolhida. E em quarto lugar, a quarta maneira, lembrando de ser acolhida, de uma igreja ser acolhedora, acolher é, muitas vezes, levar uma cesta básica, dar uma carona, ouvir um desabafo, pagar uma consulta, ajudar num currículo. Gente, estamos precisando, é isso por isso que eu falei, essa lição ela vai mexer com a gente. Ela vai lá onde tem que ir, tem que mudar, tem que trocar, tem umas peças que não estão funcionando. Esse acolhimento, gente. E quando eu digo igreja, gente, eu não estou jogando a responsabilidade apenas para o pastor, não. Qualquer um, todos nós temos responsabilidade de fazer isso aqui. De acolhermos. Vamos terminar o subtópico 3? Uma igreja adoradora. Então, a igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora. Atos 2,47, louvando a Deus. O termo empregado aqui é aineo, que significa louvar. Remete ao louvor espontâneo e comunitário a Deus. Significa louvar, exaltar, celebrar. É outra coisa que mexe com a gente. Vamos lá. A forma verbal indica ação contínua. Ou seja, os crentes estavam continuamente louvando a Deus e não apenas momentos específicos. O louvor fazia parte do estilo de vida da igreja, expressando a sua gratidão, reverência e alegria espiritual. Olha o versículo 47 na parte B. E caindo na graça de todo o povo. Isso mostra que a adoração não era um ato isolado, mas transbordava em testemunho público. A adoração autêntica da igreja os tornava atraentes e respeitáveis diante da sociedade. A adoração não apenas glorificava a Deus, mas criava um ambiente espiritual propício para a ação salvadora do Senhor. O louvor contínuo abria espaço para o mover de Deus. A adoração e evangelismo estavam conectados. A adoração na igreja primitiva era, em primeiro lugar, espontânea e verdadeira. Não era motivada por formalismo, mas pela presença real de Deus. Também cristocêntrica, com base na fé no Cristo ressuscitado. Também era vivida em comunidade, eles adoravam juntos, tanto no templo como nas casas, conforme o versículo 46. Era frutífera. A adoração era um testemunho vivo que atraía as pessoas ao Evangelho. A adoração era também diária. A expressão todos os dias indica um culto de vida contínuo, não apenas eventos semanais. A igreja atual é chamada a ser uma igreja, a ser uma comunidade adoradora como a de Jerusalém. A adoração deve ser, em primeiro lugar, regular, não limitada apenas ao domingo, autêntica, porque tem que ser do coração e não por obrigação, coletiva, ela celebra a unidade com os irmãos, evangelística, porque exalta a Deus e atrai o perdido. A igreja de Jerusalém era adoradora porque reconhecia quem Deus é e o que ele havia feito por meio de Cristo. Seu louvor não era apenas palavras, mas era um estilo de vida, de reverência, gratidão e alegria. E o resultado disso era visível. Deus operava. Vidas eram salvas e o nome do Senhor era exaltado. Aí às vezes a gente pergunta por que hoje nós não vemos o mesmo agir que nós vimos há anos atrás. Por que Cristo não tem ficado no centro
dos nossos louvores. São totalmente antropocêntricos. É o homem no centro o tempo todo. Não adoram a Deus, não exaltam a Deus. A gente pensa que adorar é só cantar. E adorar é estilo de vida, adorar é serviço. Então, olha, por que a igreja deve ser adoradora? Em primeiro lugar, porque a igreja foi criada para a glória de Deus. Se ela não glorificar a Deus, ela não é igreja. Então, sinto muito, mas se um templo, uma organização, não está adorando a Deus, é apenas uma instituição. Isaías 43, 21. Este povo formei para mim. O meu louvor relatará. Em segundo lugar, porque a adoração é resposta à redenção. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Terceiro lugar, porque a adoração atrai e manifesta a presença de Deus. Salmo 22, 3. Contudo, tu, ó Senhor, entronizado entre os louvores de Israel. Em quarto lugar, porque a adoração transforma o adorador. Contemplando por um espelho a glória do Senhor, somos transformados. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Como resumo dessa nossa terceira parte, os princípios da Igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. A conclusão diz que vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que haviam alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Portanto, assim como a igreja de Jerusalém, somos chamados a viver uma fé fundamentada na palavra, na comunhão e na prática dos ensinamentos de Cristo. Que reflitamos sobre como podemos aplicar esses princípios na nossa igreja e na nossa vida pessoal. E eu quero te convidar para nós orarmos agradecendo a Deus por essa lição. Pai, muito obrigado pela lição de hoje. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos encoraja, nos ilumina, nos exorta, nos ensina, Pai. Abençoe a aula desse professor. Que seja uma aula abençoada em nome de Jesus. Continue abençoando a nossa escola bíblica dominical. Continue nos instruindo, nos iluminando através da Tua palavra. E que possamos mais, Pai, cada vez mais, sermos mais parecidos com essa igreja. Possamos ser adoradores verdadeiros. Que possamos Te glorificar, Pai. Que possamos ser acolhedores. Que possamos, Pai, perseverar na Tua doutrina. Que possamos nos aprofundar, Pai, no fundamento doutrinário da Tua palavra. Que possamos ser piedosos. Que possamos perseverar em comunhão, em oração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Não perca o próximo vídeo. É o questionário dessa lição, que está com uma dinâmica muito legal, tá bom? E, se Jesus permitir, e nós pudermos, estudaremos junto a próxima lição, que tem como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Eu te espero até lá. Um abraço, fique na paz. Deus abençoe sua vida.